provável que essa punição seja estendida para a Libertadores, né? Deve ser só no Brasileiro. E se ela não for reduzida? Eu acho que ela vai ser reduzida se eles não conseguirem eliminar a punição com o argumento da prescrição do recurso. Eu acho que vai ser mais suave ainda. E o que eu acho? Acho absurdo. Um absurdo. Acho que alguma penalidade tinha que sofrer. Essas respostas, esses diálogos são inaceitáveis. Inaceitáveis. Dá para tomar um cartão aí? Dá não, já tem um. Papo esse, meu irmão. Agora, isso não prova, é o que eu falei, é um delito desse tamanho, né? As pessoas querem uma punição para um delito desse tamanho. Só que não há prova que justifique esse castigo todo. Simples assim. Mas que ele errou. Claro que ele errou. Na minha opinião, ele errou. Que conversa é essa? Jogador. Agora, ficou uma lição. Independentemente da punição, todos os jogadores do Brasil estão acompanhando. A repercussão é imensa. Sim. Você não pode mais ficar falando de aposta, dando informaçãozinha e tal, você pode se ferrar. Então, cuidado. Acho que o recado foi dado. O recado que eu digo não pelo tribunal, tá? O recado pela situação, né? Todo mundo já percebeu agora. Inclusive, esse jogador que eu falei, né, que fala, não, muito comum conversar, até tem discurso motivacional, faz palestra e tal, e não tem, e desinformado. Em relação a isso, desinformado, é normal falar, é normal, peraí, mas não pode. Inclusive está no Código Brasileiro. E todo mundo tem direito à ampla defesa e contraditório. Fala, Mauro. Exatamente. Presunção de inocência. Eu até achei aqui o texto que eu publiquei do advogado Pedro Porcaro, publiquei no meu blog em 17 de abril. A chamada lei das bets, sancionada em dezembro de 23, ou seja, depois do episódio Bruno Henrique, foi antes, né? Proíbe a participação direta ou indireta de qualquer pessoa que possa influenciar o resultado de um evento esportivo, como jogadores, dirigentes, técnicos, sócios e operadores de empresas de apostas. A proibição se estende a parentes de linha reta e colateral até o segundo grau, como filhos, pais, irmãos e primos, que estão impedidos de apostar na modalidade de cota fixa. Ou seja, vai até os parentes. Claro que o jogador não tem como controlar se o parente aposta ou não, mas ele não pode. Então o que ele pode fazer? Não trocar ideia sobre isso em hipótese alguma. Nem no almoço de domingo, se tiver de folga, nem na praia, nem no churrasquinho, nem no WhatsApp. Aposta é assunto proibido. Está na lei das bets. Isso vem depois, mas está em vigor. Então vale para todos os jogadores. Eu acho que é muito educativo isso aí. E aí adiante, né? Olha que interessante. Publiquei isso na época, o texto não é meu, de um advogado. E ele colocou aqui o seguinte, ó. Caso fique comprovado que um jogador agiu de maneira antiética para influenciar o resultado de uma partida ou de seus elementos, como o número de cartões ou escanteios, ele pode ser punido com multa de R$100 a R$100.000, justamente esse caso, e suspensão de 6 a 12 jogos, conforme o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O mesmo código prevê multa nos mesmos valores e suspensão de 2 anos se agir intencionalmente contra a própria equipe, ou banimento do esporte profissional se for reincidente. Não ficou provado que ele agiu contra a equipe dele. De fato, não agiu, né? Concordo? Ele não fez contra o Flamengo, né? Agora, por que não é 6 ou 12, sim, até 24 jogos? Porque ele se enquadra naquele parágrafo, ele é atleta. Então, a pena é maior. Pode ser maior. Por isso que eu acho que, no caso dele, deveriam ser 24 jogos. Eu não me conformo com esse diálogo aqui. Dá para tomar um cartão? Dá não, já tem um. Que porra é essa, Bruno Henrique? Dá não, já tem um. Então, em outra situação, dá sim, entendeu? Esse é o ponto. Mas isso não prova que ele deu informação privilegiada. Prova que ele conversou sobre o assunto, né? Não pode. Não pode. Ponto. Não é possível, entendeu? Que um jogador que ganha tão bem, joga time grande, não consiga entender isso. Gente, isso eu não me conformo. Como é possível, gente? Essas pessoas não compreenderem algo tão... o jogador, não sei o que. Cara, tem empresário, tem assessor, tem um diabo ao redor. Como o André fala sempre, as pessoas ficam se infantilizando e se escondendo atrás de uma ingenuidade, não sei o que. Não, para ganhar uma fortuna ninguém é ingênuo, ninguém é infantil, né? Ora, bolas, é a responsabilidade. E o clube deveria cobrar isso, não para passar a mão e falar tamo junto. Como é que você faz isso, Bruno Henrique? Como é que você conversa isso com seu irmão? Você não sabe que não pode? Eu não sabia. Pô, peraí, cara. Essa tinha que ser a conversa. Como o Gabriel lá atrás naquele episódio que citamos.
advogado respeitado e apaixonado pelo Flamengo. Dunche de Abrantes liderou o clube em um dos períodos mais vitoriosos da nossa história, sob sua gestão. No Flamengo conquistou o Campeonato Carioca de 81, Libertadores e Mundial de Clubes no mesmo ano, além do Campeonato Brasileiro em 82 e em 83. Sua administração consolidou o Flamengo como potência nacional e mundial. Neste momento de luto, o Flamengo se solidariza com os familiares, amigos e toda a nação rubro-negra, agradecendo pelo legado, conquista de paixão deixado por Dunche de Abrantes. Sua memória permanecerá para sempre na história do mais querido. E eu aproveito o espaço aqui para mandar um abraço para o Dr. Rodrigo Dunche de Abrantes, que era vice-presidente geral do Flamengo na gestão passada, e também toda a família Dunche de Abrantes. Eu estendo aqui o meu abraço e desejo que Deus console vocês neste momento muito difícil. De fato, o que o Dr. Dunche fez, né, o pai, ele realmente quebrou fronteiras e expandiu bastante o Flamengo aí, campeão do mundo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, nos primeiros títulos aí que foram muito, muito importantes para a história do Mengão, tá certo? Bom, deixa eu mudar o assunto aqui e falar agora sobre o técnico Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz ele já começa a preparar a equipe com uma mudança que ele vai ser obrigado a fazer. Flazueiro, do que você está falando? Estou falando do sistema defensivo, principalmente da primeira linha, a linha de zaga. O Léo Ortiz, na última partida contra o Grêmio, ele tomou um cartão amarelo. E por conta disso, já foi o terceiro, ele não pode atuar contra o Juventude no domingo que vem, lá no Alfredo Jaconi. E aí, o técnico Felipe Luiz vai ser obrigado a fazer uma mudança na equipe. A tendência é que o Danilo ele assuma ali a posição de zagueiro ao lado de Léo Ortiz. É até bom que os dois zagueiros que vinham numa sequência muito grande de jogos não foram convocados pela seleção brasileira, tiveram esse longo período da data FIFA para poder descansar, mas o Léo Ortiz não vai voltar, pelo menos nesse jogo contra o Juventude. Ele tomou um cartão amarelo em um lance que nem falta foi, não foi falta no lance. Se você parar para analisar o lance, não foi falta. O juiz realmente naquela partida contra o Grêmio apitou muito mal e prejudicou muito o Flamengo. E aí, o que aconteceu foi o seguinte: o Léo Ortiz está fora do jogo contra o Juventude. Com isso, a dupla de zaga deve ser Léo Pereira e o Danilo. Uma outra mudança que pode acontecer também é a saída do Guilhermo Varela, que está voltando da seleção uruguaia com um quadro de pubalgia. O departamento médico do Uruguai está essa semana inteira em contato com o departamento médico do Flamengo e hoje o Uruguai desconvocou tanto o Arrascaeta como o Guilhermo Varela. O Flamengo soltou uma nota oficial explicando a situação dos dois jogadores. O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Guilhermo Varela e Georgian de Arrascaeta foram liberados pela seleção uruguaia após contribuírem para a classificação do seu país para a Copa do Mundo da FIFA 2026. O lateral direito Varela apresentou um quadro de pubalgia e retorna ao clube para ser avaliado pelo departamento médico rubro-negro. Ao longo dos últimos dias, o Dr. Fernando Sasaki do Flamengo manteve contato constante com a equipe médica da Associação Uruguaia de Futebol. Ou seja, durante a data FIFA, o Varela reclamou ali, estava sentindo dores, pubalgia é uma inflamação do pubis, então o Varela reclamou de dor e tal, foi feito exame, foi diagnosticado uma pubalgia. Imediatamente o departamento médico da seleção uruguaia entrou em contato com o departamento médico do Flamengo, até para saber se o jogador já tinha apresentado um quadro de pubalgia no Flamengo, como é que estava toda essa situação. E aí, nessa situação, o que aconteceu foi o seguinte: o departamento médico do Flamengo entra em ação e começa ali a trocar experiências e conversas com o departamento médico da seleção uruguaia. E aí o Varela está voltando por conta de um quadro de pubalgia. Já o Arrascaeta, que é o meia Arrascaeta, que não apresenta nenhuma questão clínica, graças a Deus, mas seria poupado na segunda partida desta data FIFA pelo Uruguai. Também foi liberado. O Flamengo agradece e o Flamengo agradece
a preciosa interação e colaboração do Departamento Médico da Seleção Uruguaia de futebol com o clube. Ou seja, o próximo jogo do Uruguai é contra o Chile. No Chile, o Chile fez uma eliminatória péssima, já não vai ser classificado, não tem chances de ser classificado, e o Uruguai já está classificado. Com isso, o Varela está voltando com pubalgia, infelizmente, mas o Arrascaeta não tem nenhum quadro clínico, não tem nada, só está realmente sendo liberado pela Confederação Uruguaia para ser poupado. Agora tem 2 amistosos em outubro, 2 amistosos em novembro, tanto o Uruguai como o Brasil, como todas as seleções, vai ter 2 datas FIFA, depois só em março aí que vai se preparando para a Copa do Mundo. O mais importante, e aí eu vou dizer uma coisa, e isso tem que ser falado, o mais importante é essa interação, que aí o jogador, ainda que volte machucado, infelizmente o Varela tá com pubalgia e tal, mas ele volta numa situação totalmente diferente, não tem aquela briga entre médico do clube, médico da seleção, como foi, por exemplo, com o Gonzalo Plata na última data FIFA. E a gente vai precisar do Gonzalo, a gente vai precisar do Varela agora, a gente vai precisar do Arrascaeta agora. Essa sequência de jogos, são muitos jogos pela frente, nós vamos precisar e muito desses jogadores. Então, infelizmente, o Varela volta com uma pubalgia, porém, por um outro lado, teve um bom senso aí com a Arrascaeta poupado desse próximo jogo, até para o Marcelo Louco Bielsa dar oportunidade para outros jogadores. O Bielsa já tinha elogiado bastante o departamento médico e a comissão técnica do Flamengo durante essa semana, quando foi falar sobre o Arrascaeta. Hoje, o Flamengo treinou normalmente. O Eric Pulgar deu uma entrevista, disse que está se sentindo muito bem e que não vê a hora de voltar logo também aos treinos junto com a equipe. Como eu falei ontem, volto a repetir hoje, o Pulgar vai passar por exames na próxima quinta-feira. Esse exame vai dizer se ele pode ou não retornar aos treinos, se ele pode ou não retornar aos trabalhos junto com o técnico Felipe Luiz. O Flamengo tem como prioridade, neste momento, a renovação do contrato de Felipe Luiz. O treinador, que possui vínculo com o clube até o fim de 2025, já recebeu uma proposta da diretoria e avalia os termos apresentados. O principal ponto em discussão é a questão financeira, mas internamente a confiança de que isso não será um obstáculo para a conclusão do acordo. O projeto do Flamengo prevê a extensão do contrato até dezembro de 2026, com possibilidade de renovação automática por mais uma temporada, consolidando uma continuidade no trabalho iniciado pelo técnico. Felipe Luiz, por sua vez, prepara uma contraproposta para ajustar alguns detalhes, buscando um acerto que contemple tanto os seus interesses quanto as condições oferecidas pelo clube. A diretoria vê em Felipe Luiz um nome estratégico para manter a estabilidade no comando técnico, sobretudo em um cenário em que outros clubes de peso observam o mercado em busca de treinadores. O ex-lateral, que rapidamente conquistou prestígio desde sua transição para a função de técnico, tem identificação com o elenco, conhece a rotina do clube e carrega a confiança da torcida. Esses fatores fazem com que a diretoria considere fundamental a permanência do profissional. Do lado do treinador, a valorização também é um ponto em pauta. Felipe Luiz entende a grandeza da oportunidade de dirigir o Flamengo, mas espera que o novo contrato reflita o patamar que atingiu no cenário nacional. A expectativa é de que seu salário fique entre os mais altos do futebol brasileiro, algo visto pela diretoria como natural diante da relevância que ele conquistou. O ambiente entre as partes é de respeito e confiança, o que aumenta a perspectiva de um desfecho favorável nas próximas semanas. A torcida acompanha o processo de perto e pressiona por uma resolução rápida, já que vê em Felipe Luiz alguém capaz de dar continuidade a um estilo de jogo ofensivo e compatível com a identidade rubro-negra. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Você acha que Felipe Luiz está fazendo um bom trabalho no Flamengo? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.